a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 9. Mateus 9, 35. Aleluia. Jesus é por toda parte fazendo bem. Vamos ver aqui, vamos só início aqui. 35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. 10:1, Mateus 10:1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus o quê? Autoridade sobre espíritos imundos para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades, em nome de Jesus. 10:8. Depois que ele deu autoridade, ele disse: agora, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse dia, Pai, maravilhoso. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Vamos nos alegrar dele. Quem está alegre, dá um glória a Deus. Estamos nos alegrando porque estamos na tua casa, Senhor, chamados por ti, resgatados por ti, amados por ti, sendo restaurados por ti. Que tu possas agora, Senhor, falar a teu povo, falar à tua igreja, dar o recado que nós estamos precisando, para que nossos corações sejam impactados, e haja mudança de mente, e haja mudança de ação nas nossas vidas, Senhor. Eu entrego e te peço, Senhor, eu te peço socorro para pregar, Senhor, que tu possas me ungir, que tu possas falar através da minha boca, Senhor amado, porque informação sem unção não traz transformação, Senhor. Eu preciso, Senhor, a tua igreja precisa, Senhor, de um púlpito com a tua unção. Vem e faz a tua obra, Pai, como nenhum de nós pode fazer nessa manhã. O teu Espírito tem liberdade entre nós para agir, inicialmente em mim, Senhor, para falar ao teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa semana tivemos uma semana de campanha de cura. Fechamos a campanha de cura quarta, quinta e sexta. Eu contei 15 curas. Eles não estão todos aí, né? Mas alguns estão aqui. Eu não tinha contado o Renato. Você que esteve aqui e foi curado de alguma dor, de alguma coisa, faz assim, eu fui curado, olha só, levanta por favor e faz para a igreja ver, olha, mais, só levanta, aí, levantamos, olha só, foram 3 dias de glória, graças a Deus, o Senhor falou conosco, a gente obedeceu, nunca tínhamos feito algo parecido, e o Senhor honrou, porque esse é o tempo. É o tempo de nós, em primeiro lugar, darmos graças a Deus.
por tudo que Ele fez aqui e por tudo que Ele quer fazer aqui. Você pode agradecer a Deus com as tuas palavras. Você que foi curado então, fala bem alto para o Senhor. Meu Deus do céu, que maravilha. Você recebeu o toque do Senhor para a glória dEle. Amém, aleluias. Mas há algo mais que Deus quer fazer conosco. Além de vir aqui, receber uma cura, ter uma experiência com Deus. Além disso, Deus quer fazer algo novo. Deus quer mudar a nossa maneira de pensar. A base de todo o Evangelho é a palavra de Deus. Falamos quase um ano de firmados na palavra. E a palavra precisa ser praticada. Ela precisa ser vivida. Quando estudamos o Sermão do Monte, vemos Jesus falando da constituição do reino de Deus, falando de tudo aquilo, vamos chamar de a ética, o caráter do cristão ali estava, e nós estudamos. Mas o Evangelho do Senhor Jesus, ele não se limita apenas a um código de ética. O Evangelho do Senhor Jesus não se limita a perdão dos pecados na cruz, embora seja grandioso, embora seja fundamental a obra da cruz, ela não foi a obra total. Há uma obra que complementa a morte do Senhor Jesus na cruz, que é a ressurreição do Senhor Jesus e, em seguida, o derramamento do Espírito Santo, o Espírito de poder. Vem aí 1 Coríntios 4, se eu não me engano, 20, ou não me lembro. 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O poder faz parte do ministério de Jesus Cristo. O poder faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. O poder faz parte de todo aquele que crê. Veja, vou fazer um apanhado bem rápido. Desde Isaías 53, ele deu a grande notícia da reconciliação com o Senhor, de perdão dos nossos pecados. Ele profetizou centenas de anos antes da vinda do Senhor Jesus, que viria aquele escolhido por Senhor, que seria um sacrifício, que seria um servo, que subiria na cruz e subiria por nós. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas ele não parou aí. Ele continuou no versículo 5 dizendo o quê? E pelas suas nós fomos sarados. Ele foi anunciado, ele veio e ele pregou, como eu falei, e ele começou a colocar o pingo nos is, o Espírito na palavra. Ele começou a retirar o que a gente chama de fermento dos fariseus, que simplesmente seguiam a palavra com frieza, um conjunto de regras apenas, e o Senhor vem e diz assim, não é bem assim, e Ele dá vida àquela palavra, e Ele dá o sermão no monte maravilhoso, nós aprendemos com Ele fala das bem-aventuranças, Ele fala do nosso tipo de, Ele fala como nós devemos orar, Ele fala de como nós não devemos julgar os irmãos, e assim por diante, e diz que a gente precisa estar firmado na palavra, que quando vier a tempestade, é a palavra que vai nos manter de pé. Mas ele não encerra ali. Logo em seguida, venha comigo em Mateus 8, depois que ele acaba o Sermão do Monte, ele começa a curar. E eu vou só ler o 16. Chegada, 8:16, Mateus. Chegada a tarde, trouxe-los o quê? Muitos o quê? Endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou
todos os que estavam doentes, para que se cumprisse a palavra que eu falei ainda há pouco em Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele nos sarou naquela cruz. E ali ele começa um novo momento. E aí ele começa a mostrar o poder dele, a liberar o poder dele, a autoridade que ele tinha sobre os espíritos demoníacos, sobre as enfermidades. E por isso eu fui para o 9:35, e aqui diz em 9:35, como eu li, ele continuava ensinando, mas agora ele somava o ensino, curando toda sorte de doenças. E ele se compadecia das pessoas. Esteja onde você estiver, passando por aquilo que você está passando, há um olhar de amor, há um olhar de compaixão sobre a sua vida. Sabe quando a vida perde um pouco o colorido? Você só vai tocando. Ainda que você no momento esteja passando por isso, olha para o olhar da graça, do olhar de compaixão do nosso Senhor Jesus. Ele não vira o rosto. Ele não vira o rosto. Pelo contrário, ele olha e faz o convite da graça. Vem que eu quero te ajudar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Saiba que Deus é bom. Saiba que Deus ama a cada um de nós. E ele olhava aquela multidão que não sabiam para onde estavam indo. Nem mesmo o próprio povo judeu, que tinha as leis, não tinham entendido nada. E ele via o sofrimento de cada um. E ele se achegava. E ele curava. E ele levantava. E ele restaurava. Portanto, hoje ele está aqui, quem crê. E ele está olhando para o teu sofrimento. Ele está olhando para o momento que você está. E ele quer ter um encontro hoje contigo aqui. Ele quer te abraçar. Ele quer te curar. Ele quer te restaurar. Nem mesmo Pedro, quando traiu Jesus, quando olhou para ele, olhou com o olhar da graça. E creio eu, não posso provar, mas foi aquele olhar da graça para Pedro quando ele traiu. Não um olhar de acusação, mas um olhar de amor. Um olhar que diz: Pedro, eu tentei te avisar, mas você não me ouviu. Mas espera aí, que a história não acabou. Eu ainda vou restaurar a tua vida. Eu tentei te avisar, Reinaldo, Marcos Felipe, Ana. E muitas vezes a gente parece que não entende. E muitas vezes a gente cai um pouquinho. Mas ele, ao invés de dizer: bem feito, você não me ouviu, como às vezes nós fazemos com nossos irmãos, meu Deus, ele jamais faz isso. Ele diz assim: eu tentei te avisar, mas levanta, toma minha mão, vem cá, que nós vamos corrigir, que nós vamos restaurar, para a glória do Senhor. Hoje o Senhor está aqui para curar até o seu interior. Hoje Ele quer curar. Ele não cura apenas o corpo, a alma. Ele cura a alma, Ele cura o espírito. Salvação, quando você lê na palavra
palavra original, a salvação, inclui não só perdão de pecados e reconciliação com Deus, inclui cura, inclui libertação. Você completo. Ele morreu para que você tenha uma restauração completa. Apesar de você, o Senhor vai te restaurar, em nome de Jesus, eu creio, amém? Então ele disse, ele olhava como olha para nós hoje aqui e diz assim, uau, não posso, eu tenho que curar essas pessoas, eu amo essas pessoas. E logo em seguida, ele começa a passar o bastão. Ele já ensinou, ele já mostrou como é que ele faz, ele já mostrou o que é o reino, e o reino tem poder, não é só palavra, é também poder. E ele vem e chama os discípulos, diz assim, agora eu vou derramar autoridade sobre a vida de vocês, e vocês vão, de 2 em 12, no 10:1 ele dá autoridade a eles, para quê? Para curar enfermos, expelir demônio, e no 10:8 ele diz assim, agora vocês vão, com a autoridade que eu dou a vocês, vocês agora vão, e cura o quê? Enfermos, ressuscitar mortos, curar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Marcos 16, vamos bem rápido. Vou ler do versículo 16, vamos juntos. Vou no 15. E disse-lhes, 16:15, e disse-lhes, ele agora está falando com os seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será, quem porém não crer será, estes sinais hão de acompanhar aqueles que, olha, aqueles que creem vão correr atrás dos sinais. Os sinais é que vão acompanhar aqueles que, como é bom correr atrás dos sinais, tudo bem, mas isso não é a essência. A essência é, você que crê, os sinais têm que ir junto com você, o poder de Deus junto com você, o testemunho do Senhor junto com você, ok? Em meu nome farão o quê? Expelirão demônios, falarão em novas línguas, dom de línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se puserem a mão sobre os enfermos, eles serão, aleluia. 20, e eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra, por meio de quê? Sinais, que se seguiam. Vou mais à frente, Atos, ele antes de subir disse assim, olha, Atos 1:8, ele diz assim, vou rápido, tá? Todo mundo conhece isso. Atos 1:8 diz o que para ele? Recebereis o que? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto aqui quanto acolá, até os confins da terra. E eles buscaram, Atos 2, eles receberam. Tudo aquilo que Jesus disse que eles iam fazer. A partir de agora, a obra está completa. A partir de agora, o derramamento do poder do Espírito Santo está sobre a vida daqueles que creram. E a partir de agora, não tem mais demônio, não tem mais autoridade maior do que a autoridade da igreja. Quem tem uma chave aí? Acho que eu sou mais rápido, hein? Precisa ser de carro, qualquer chave. Chave é autoridade. Só um resumo rápido, um parênteses, mas é legal isso aqui, para você entender. Deus fez o mundo. Gênesis. Fez para o homem e deu para Adão autoridade e domínio sobre a terra. O bichão
que tinha tentado se elevar contra Deus, que queria ser maior do que Deus, foi expulso dos céus. Mas ficou cambaleando por ali. E Deus deu a Adão e disse: olha, tu podes fazer qualquer coisa. Esse aqui é o paraíso que eu te dou. Menos comer daquela árvore. E aí lá vem a bichinha. Chegou não era assim ainda, né? Mas deixa para lá. Ela chegou na Eva e... Vamos cortar, né? Todo mundo sabe. E Eva desobedeceu. Quando ela desobedece, a chave e o domínio da terra, a autoridade que Adão tinha sobre toda a terra, foi entregue. Quem vai ser o demônio aqui? Me perdoa, você é o mais próximo. Ele não quer fazer, o que você acha? Mas o demônio queria pega da minha mão. E a partir daquela hora, quem tem autoridade sobre a terra? O demônio. Mas naquele mesmo capítulo, Jesus falou o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte, ele começa a dizer: Eva, você vai ter dores de parto, não sei o quê, e para o demônio ele diz o seguinte: vai vir um descendente de mulher, que vai esmagar a sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a cabeça. Plano de redenção. O Senhor falou: não vai ficar assim não. Aquela terra que eu criei, não criei para Satanás. Ele escolhe um povo, depois esse povo é escolhido como um exemplo daquilo que ele quer fazer através do povo dele, porque com a caída de Adão, todos acabaram se perdendo e se colocando contra a Deus, porque Satanás tinha autoridade e podia envolver várias pessoas. Ele puxou Adão e falou assim: eu vou fazer uma aliança com você. Eu te abençoarei. E aquele que te abençoar, será abençoado. E aquele que te amaldiçoar, será amaldiçoado. E ele cria e ele mostra como é que faz. Eu tenho que correr, porque não é assunto maior. Até que ele vem cumprir a promessa dele de Gênesis, que vinha alguém que ia pisar Satanás. E vem Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem para vencer. Vem para tirar de volta a chave que estava na mão do Marcos Felipe e trazer para a mão do Senhor Jesus e da sua igreja. Ele então vem, o inimigo tenta fazer uma jogada com eles, assim: poxa, vamos fazer um atalho? Eu sei que você veio aqui, faz atalho, eu te dou tudo que eu tenho. Eu te dou tudo que eu tenho, mas desde que você me adore. Ele disse: não é esse o plano. Eu vim aqui para tirar você do jogo. Eu vim aqui para tirar você do jogo. Eu vim aqui para dar autoridade. Pegar a chave que estava sobre você, vai vir sobre a minha mão. Ok? E Jesus vai. E Jesus não vence a tentação. E Jesus começa a pregar. Jesus sobe na cruz. Jesus morre. A morte dele era Satanás ferindo ele. Mas ele vem, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele pega de volta a autoridade que estava sobre Satanás. E ele fica sobre ele. Mas lembre-se, ele vai subir. Ele pega a autoridade que está sobre ele e devolve agora à igreja do Senhor Jesus. Toda autoridade me foi dada. Agora eu dou essa autoridade a vocês. Ide, pregar o evangelho, expulsa o demônio, cura enfermo. Ele restaurou o plano de Deus, que era o homem, mas no momento não é todo homem. É a igreja do Senhor
Jesus, que recebeu essa autoridade. O que nós temos feito com essa autoridade? Deus não quer apenas experiências. Poxa, glória a Deus pelos 15 ou 16. Que a gente faz num dia de campanha. Não. A autoridade foi dada à igreja, isso não deve ser experiência. Isso precisa ser um estilo de vida. Isso precisa ser frequente. Foi isso que Deus fez por nós. Por isso que ele diz, eu sou o cabeça. Vós sois o corpo. Em Efésios diz que ele está acima de todo. Eu tenho que ler. Efésios 1, rapidamente. Sai tudo parênteses, irmão. Você hoje vai ficar cansado, mas vai ficar alegre. No 19 diz assim, no 18 diz assim, iluminado, Paulo está fazendo uma oração pelos crentes, iluminados os olhos do vosso coração, a qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, qual é a sua herança, a riqueza de glória para a sua vida. Eu quero que vocês entendam o que o Senhor deu como herança para vocês que creem, o qual, segundo a eficácia do poder, do seu poder, o qual ele exerceu em 20, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o agora sentar aonde? À sua direita nos lugares celestiais, no lugar de autoridade, aleluias, acima de, vamos ler juntos, todo poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o quê? O cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu Jesus. Igreja, Satanás embaixo. Ele é a cabeça, ele criou o corpo, e a autoridade que está na cabeça é exercida pelo corpo aqui na terra, e agora o inimigo não tem mais poder. E por que isso não ocorre? Por que a vontade de Deus não é estabelecida? Por que esse plano maravilhoso de Deus não é estabelecido? Por que a gente não desfruta dessa vontade de Deus? Por que o reino de Deus, que é um reino de poder, não está sendo exercido, pelo menos como deveria, em abundância, aqui na terra? Alguns motivos, mas você destacar um. Por causa da mente. Quando Jesus veio, a primeira coisa que ele falou é: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, mudança de 180 graus, do modo que vocês pensam. Sobre o pecado, sobre Deus. Sai do pecado, vai para Deus. Sim, isso estamos fazendo relativamente bem. Mas mais do que isso, mudança de pensamentos, de visão, de quem Jesus é.
Jesus é o Jesus dos milagres. Jesus é um Jesus de poder. Jesus é o Jesus que está vivo, através do seu Espírito Santo, que está liberado entre nós. E mais, mudança de quem vocês são, mudança de pensar de quem vocês são. Vocês são filhos de Deus. A autoridade do Senhor está sobre a vida de vocês. Primeira coisa que precisamos fazer, por isso que Paulo falou em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século, com a maneira de pensar deste século. Que no mundo, a maioria esmagadora do sistema desse mundo tem o homem à frente. E nós, como igreja, temos o cabeça que é Jesus, temos Jesus à frente. Não vos conformeis com esse século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. A mente precisa ser renovada de acordo com a palavra de Deus. Para quê? Para que você realmente experimente a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus na vida de vocês. Para quê? Para que o enfermo seja curado, para que o endemoniado seja liberto, para que a vontade de Deus seja estabelecida aqui na terra, para que a obra de Cristo na tua vida não fique na periferia, apenas perdão dos pecados. Não, perdão dos pecados vai te levar lá para cima? Vai, eu creio, mas há algo a fazer aqui, meu irmão. A igreja precisa fazer algo aqui e agora, meu irmão, porque muitos estão se perdendo e muitos vão se perder se a igreja não levantar. E não adianta, desculpa, eu tenho falado isso há mais de um ano e eu quero ver isso acontecer antes de eu morrer. Não adianta a igreja ficar só falando. Você tem que demonstrar o poder de Deus. Você tem que mostrar que você serve um Deus que está vivo, um Deus que transforma, um Deus que fez você testemunha de Cristo, no caráter de Cristo e no poder de Cristo. Esse é o desafio desse próximo fim de ano. Antes estudamos o firmado na palavra, tem a ver com o caráter. Agora nós vamos afundar, a mergulhar no sobrenatural de Deus, no poder que Ele nos deu, que hoje está engavetado. Quem crê que Deus quer fazer isso? É a palavra dele, eu não estou mentindo. Rapaz, o tempinho está bom. Entendeu? Então, Jesus disse, olha, arrependei-vos, pense diferente de tudo que o mundo pensa. Porque até agora vocês viviam sob a opressão de Satanás. A partir de agora, não. Eu dei autoridade a vocês, vocês são a minha igreja. Todo domínio que tem sobre mim, eu dei a vocês. Ide, expulsar demônio, curar enfermos, pregar evangelho. Não só um evangelho de palavras, mas um evangelho de poder. Atos fez isso. Atos entendeu isso. Atos. Veja como é interessante o Atos 2, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma. Atos 2, tem uma hora que eles veem aquele poder caindo, e aí o amado Pedro, que antes era medroso, agora ele está cheio de autoridade dada e poder dado pelo próprio Espírito Santo que habita nele, e ele prega, esse cara que vocês mataram, esse Jesus era o próprio Messias, vocês não sabem o que vocês fizeram, vocês erraram. E aí eles caem em si, e disse, esse ressuscitou, esse subiu aos céus, e derramou do Espírito Santo, para mostrar que a promessa de Joel
está se cumprindo agora. Esse é o tempo. No 37:2, ouvindo eles essas coisas, perguntaram: o que nós vamos fazer então? Uma pregação de poder como a de Pedro, cheio do Espírito Santo, não convenceu pessoas. Ele converteu pessoas. Igreja do Senhor Jesus. Convencer é uma coisa. Convencer não leva ao céu. Converter leva. Falar o que as pessoas querem ouvir pode convencê-las de se achegar a Deus. Mas falar o que precisa ser ouvido, como esse homem falou, cheio da presença do Espírito Santo, converte o coração das pessoas ao Senhor Jesus Cristo. E o que nós temos que fazer, Pedro? Começou como? Arrependei-vos. De novo. Muda a sua forma de pensar primeiro sobre quem Jesus era. Sobre quem Jesus é. Vocês acharam que ele era um maluco? Não, ele não era um maluco. Ele era o próprio Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Não me incomoda eu estar fazendo salada não, mas as coisas estão vindo, eu vou falando, tá bom? Mateus 16. Agora você vai entender o que Deus falou com Pedro. Ele estava no 16, ele estava com a turma e para os seus discípulos, quem dizem que eu sou? Lembra disso? Aí Pedro, tocado pelo Espírito Santo, no 16, diz: tu és o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Opa! E aí Jesus pega, então, bem-aventurado és, porque isso você recebeu do Pai. No 18, ele diz: eu agora também vou dizer uma coisa para você, Pedro. E sobre esta pedra, sobre esta declaração que você fez agora, aleluias, edificarei a minha, parou aí? E sobre a minha igreja, não está escrito ali não, eu vou colocar a minha autoridade, toda autoridade sobre os céus e a terra. E ele diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E mais ainda, dar-te-ei a chave aí. A chave que eu estava falando, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares aqui na terra, terá sido ligado nos céus. O que desligares aqui na terra, terá sido desligado nos céus. Você, Pedro, vai receber toda a autoridade. A igreja de Cristo vai receber toda a autoridade debaixo dos céus. Vocês vão trazer, vocês vão implantar o reino dos céus aqui na terra. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. E eles fizeram, e eles receberam o Espírito, eles se encheram do Espírito, e eles saíram pregando, não apenas explicando quem Jesus era. Atos 8, não eram apenas os discípulos, eram todos. Esse aqui é um diácono, cheio do Espírito Santo, foi em Samaria. Filipe 5, Filipe descendo a cidade de Samaria, anunciava quem? Podem ler em voz alta agora, enquanto eu bebo água. 6, fala aí em voz alta, irmãos. Amém. Isso é o que eu chamo, que eu adoro falar essa palavra. Esse é o ídolo com poder. Isso é demonstração de poder. Ele não só fala, ele não só prega para os ouvidos, ele prega para os olhos.
as pessoas são curadas. Como foi bom, né? Nesse fim de semana aí, a gente ouvir essas pessoas sendo curadas. Mas ele fazia muito mais aqui, viu? Ele impactava uma cidade. Uma pessoa impactava uma cidade. Poxa, eu não consigo impactar minha família. Tem alguma coisa errada comigo? A igreja não consegue impactar o seu bairro? Tem alguma coisa errada. Satanás sabe o poder da igreja. Satanás sabe o poder do corpo de Cristo. Satanás sabe quando o corpo de Cristo se une num só propósito para realizar algo. Ele não pode fazer nada porque ele está debaixo dos pés da autoridade da igreja. Por isso ele entra na igreja e começa a criar tititi, mimimi, mamamás, tchá-tchá-tchá. E aí a unidade que a igreja tinha já não tem mais. E sem a unidade, amado, nós perdemos parte do nosso poder. Vende caro, engole sapo, como fala Paulo, esforça-se para manter a unidade, esteja preparado, porque a única arma que o inimigo tem é entrar e dividir o povo dele, porque se o povo dele estiver unido no propósito de fazer a obra do Senhor, ele nada pode fazer. E foi por diante, Paulo fez, e todos fizeram, e vieram, pastor, não, nos anos 90 nós vimos, né, Helena? Nós vimos milagres e mais milagres. Nos anos 90, eu vi 5 anos de milagres, 5 anos de quase um avivamento, em que pessoas eram atraídas pelo poder, eram curadas pelo poder, eram libertas pelo poder. E não vem com essa de dizer, eu não era pastor, não era nada. Eu apenas era um crente como você é, que buscava me separar para ser cheio do Espírito. E Deus honrava. E tínhamos uma pessoa sobre nossa autoridade, que tinha autoridade, que era a irmã Mera, que nos ensinava. E é isso que nós vamos passar esse ano para um grupo de vocês. Que eu quero ver o dia em que os jovens vão chegar na rua e vão ter uma palavra de conhecimento, sentindo, no meio da rua, no meio de um shopping. Está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo aqui também. Eles, estou sentindo, você está com, por favor, você está com alguma dor no estômago? Você nunca viu a pessoa? Será que você está? Como é que você sabe? Ele diz assim, o Espírito me revelou, posso orar por você? E você ora. É a pessoa que foi curada, como num dos 3 dias aqui aconteceu com as palavras de conhecimento. Deus está dando, Deus está querendo nos treinar, irmão. Deus está querendo ver a igreja dele cheia da glória dele, do poder dele. O que eu faço, Senhor? Eu prego. Vou fechar por aqui e a gente vai fazer alguma coisa. Não vou avançar. O Evangelho é mais do que perdão dos pecados. É poder do Senhor para transformar vidas, para curar enfermos, expulsar demônios, até ressuscitar mortos. Esse poder nos foi dado pelo Espírito do Senhor que habita em nós. O próprio Jesus nos deu. Nós não andamos segundo a nossa autoridade. Nós não curamos enfermos por causa do nosso poder, mas é o poder dele que vem através de nós
Nós não expulsamos os demônios por causa da nossa autoridade. Nós expulsamos os demônios porque a autoridade do Senhor Jesus está sobre a nossa vida. É a autoridade dele. Lembra aqueles... Paulo estava ressuscitando mortos, não, ressuscitando mortos não, estava curando, a roupa de Paulo curava, e tinham 3 pessoas, não me lembro o nome deles, lá em Atos 19, não me lembro o nome deles, mas eles viram aquilo ali e falaram, poxa, que negócio legal. Um falou para o outro, observa o Paulo, como é que ele faz essas coisas. Eles observaram e disseram um para o outro, eu já sei como é que ele faz tudo isso em nome de Jesus. Aí os 3 falaram assim, uau, isso aí é legal, vamos fazer? E eles encararam, começaram a fazer em nome de Jesus, pegaram o demônio pela frente, o demônio acabou com eles. Eles pegaram a fórmula. Eles tentaram copiar. Mas eles não tinham a autoridade do nome de Jesus. Eles não tinham nascido de novo. Você tem autoridade do nome de Jesus na tua vida? Se ainda não tem, você se rende ao Senhor Jesus, que Ele vai derramar essa autoridade sobre a tua vida. Hoje eu quero terminar com algumas... O que nós fizemos durante essa semana, muitos de vocês, a maioria não estava aqui na quarta, quinta e sexta. Quem não estava aqui na quarta, quinta e sexta aí? Ó, muita gente, quase a metade, se bobear mais do que a metade da igreja. Deus usa aquilo que eu falei, que a menina olhava para o Marcos Felipe e dizia, você está com a dorzinha. Palavras de conhecimento que Deus coloca em nosso coração. Impressões. Pastor, é 100% de impressão? Você tem que ir igual a bicicleta. Quem começou a andar de bicicleta e andava bem? O fato de você cair na bicicleta no início não quer dizer que você não vai andar de bicicleta, ok? Então a gente recebe impressões do que Deus quer fazer, como a gente recebeu na quarta, na quinta e na sexta. Eu acho que foi na quinta que foi mais. Palavras de conhecimento, que quando Deus revela, Deus quer fazer. Enquanto eu pregava, eu falei, Maria, se liga nas palavras de conhecimento. E ela me trouxe 3 aqui. Então, se você é uma dessas pessoas, levanta teu braço e vem aqui, que Deus quer fazer a obra com você. Eu vou listar todas, depois vou perguntar. Então, não fique com vergonha. É uma oportunidade que Deus está te dando para que você seja curado. Amém? Quem foi curado de novo de terça, de quarta, como é que é? Quarta, quinta, sexta. Faz assim de novo para a fé da turma crescer. Para a fé da turma crescer. Ainda tem outros que não estão aqui. Aleluia. Pode sentar. Dor nas costas de novo. Ari foi curado de dor nas costas. Hébia foi curado de dor nas costas. Hébia estava há quanto tempo, Hébia? Mais de 11 dias. Tocou, ele foi curado. Alguém com dor nas costas, alguém com depressão, a cura não é só física. Alguém que está com alergia na pele, alguém com medo do futuro e insônia. Se essas palavras são 5 coisas ou são 6? Essa última aqui é uma só, Maria? Medo do futuro e insônia são separados?
separados. Então, eu tenho aqui 5 impressões que a Maria recebeu. Se você tem dor nas costas, levante no seu lugar. Se você tem depressão, você levanta no seu lugar. Só levanta, por favor. Levanta no seu lugar. Alergia na pele. Aleluia. Medo do futuro. Insônia. Aleluia. Bom, eu vou chamar. Vou ver como é que eu vou fazer. Tem uma pessoa que está assistindo na internet, que está chorando agora pelo filho. E nós vamos orar. Vou orar primeiro por ela, depois a gente continua aqui. Senhor, em nome de Jesus Cristo, não conhecemos essa pessoa, mas em nome de Jesus Cristo, que a tua paz, que excede todo entendimento, entre sobre ela, sobre a alma dela, Senhor amado, e ao mesmo tempo, que a tua mão protetora venha ser derramada na vida desse filho, Senhor, onde quer que ele esteja, seja qual for o motivo desta preocupação, eu te peço, libera teu poder, alcança essa pessoa, esse filho, onde quer que ele está agora, em nome de Jesus, e faz a mudança para a glória do Senhor, em nome de Jesus. É muita gente, pastores? Estou pensando como é que nós vamos fazer, muita gente, mas temos 20 minutos. Vamos receber então. Primeiro, quem é dor nas costas, fica aqui à esquerda. Dor nas costas. Aleluia. Dor nas costas aqui à esquerda. Puxa. Dor nas costas. Aleluia. Marco, pastor Eliane, com as mulheres. Aqui é dor nas costas. Nossa, dor nas costas está arrebentando. Dor nas costas. Dor nas costas, dor nas costas, aleluia, glória a Deus, aleluia. Depressão, depressão aqui do meu lado. Marco, vamos ungindo os pastores aí, pode me ungir também, pastor? Deixa eu passar para lá. Depois eu vou orar por você. Tem mais alguma coisa aqui? Não, nas costas é aqui. As costas é aqui. Depressão, alergia na pele. Perto do Felipe, por favor. Ali perto do Felipe. Medo do futuro e insônia. Insônia. Medo do futuro e insônia? Se é insônia, não, né? Você vai... Depressão e insônia. Aleluia. Aqui é insônia? Medo do futuro e insônia. Aleluia. Aleluia. Pastores, me ajudem agora. Vamos lá. Começa aí, eu começo aqui. Aleluia. Aleluia. Medo do futuro é insônia. Insônia? Insônia? Medo. Insônia em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Começa a derramar teu poder. Começa a derramar teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Tira todo esse medo. Tua paz sobre essa vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.
Aleluia. Duas coisas. Primeiro, você que tem insônia, dificuldade de dormir. O amor do Senhor lança fora todo medo. Leia o Salmo 23 antes de dormir. E o Salmo 4, eu gosto muito. Orei, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Mais alegria me puseste no coração que a alegria deles. E o 8, em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente fará o quê? Descansará. Se você é de Cristo, quando bater o medo, quando bater a insônia, faça uma escolha. Comece a louvar. E comece a declarar a palavra de Deus na tua vida. Porque o louvor, você entra na presença de Deus, agradece e louva por aquilo que você tem. E você vai entrando, e à medida que você vai entrando, na presença dEle há paz. Na presença dEle há proteção. Isso é mudar a mente. Isso é você entender quem você realmente é. Você é filha amada do Senhor. O inimigo
tenta, ele só pode jogar flechas, ele só pode jogar pensamentos de fora para dentro. E quando você deixa esses pensamentos fazerem ninho, ele começa a ganhar o seu interior e te deixar ansioso, te deixar insônia. Aí a guerra espiritual. Você pega e diz: não, eu sou filho amado do Senhor. Não, eu confio no Senhor. Não, eu não vou aceitar. Não dês lugar ao inimigo. Ele está debaixo dos meus pés. Aleluia. Eu tive, enquanto estava orando ali, tive uma impressão. Estou orando por outras pessoas, portanto é uma impressão. Se não tiver a ver com você, tudo bem. Uma mulher com caroço no útero. Uma mulher está com caroço no útero. Se você recebe, tem a ver com você, te diz alguma coisa, só levanta o braço. Só levanta o braço. Está lá, caroço no útero. Eu vou pedir, Nancy, eu não quero... Você pode ir lá, você e Edina, impor as mãos. Quem é mesmo? É a Melissa? É a Melissa? É a Vanise? Não sei, eu só vi a mão, não sei quem é. É a Melissa? Então, por favor, ore por ela. E Nancy, comanda esse caroço em nome de Jesus para dissolver, ok? Aleluias. Isso é palavra de conhecimento. Deus quer fazer a obra, Deus quer ajudar a gente. Vocês querem cantar? Querem louvar? Ou não? Acho que não teve nada. Alguma coisa, pastor? Alguém mais está com dor? Alguém está com dor aqui? Quem? Está com dor? Dor de ouvido? Aqui? Articulação. Então nós vamos orar por você no fim. Articulação. Tem alguém que estava com dor, já parou? Só fazer assim. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Assim que acabar aquela coisa ali, nós vamos terminar. Fique de pé, dá a mão ao seu irmão do lado. Nós vamos procurar fazer esse ano a Escola da Cura. Treinar algumas pessoas para curar. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Terminou lá? Terminou. Está lendo? Terminou lá a oração? Ah, terminou. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por essa semana tão maravilhosa, em que vimos o teu poder sendo derramado sobre vidas do nosso meio, Senhor amado. Agora eu te peço que essa palavra seja como uma semente que na hora certa dará fruto, Senhor amado. Que o teu povo comece a renovar a sua mente, sabendo que toda autoridade nos foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e que não somos qualquer um, somos filhos amados do nosso Senhor, somos corpo de Cristo, com uma função, com uma missão, de ser influenciado pelo mundo, não, mas para ser sal da terra, luz do mundo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Cria em nós esse desejo, Senhor, de cumprir a tua vontade nas nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Leva aos nossos lares, debaixo da tua unção e proteção, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3. Aleluia!